Oi, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre esse processo histórico que ficou conhecido como Reforma Protestante. Na nossa última orientação, nós já solicitamos que vocês pesquisassem, né, as diferenças, por exemplo, entre igreja, doutrina, religião, que às vezes a gente pensa que são a mesma coisa, mas não são. Muitas vezes, uma religião pode ter inúmeras igrejas, tá? E inúmeras doutrinas. A religião, ela é uma crença, né, baseada na existência de um profeta, geralmente tem um livro que as pessoas seguem, como a religião cristã, que é baseada em Cristo e segue a Bíblia, né, tem como livro sagrado. Dentro da religião cristã, nós temos várias igrejas, como a Igreja Católica e outras igrejas que hoje a gente conhece como as igrejas evangélicas, né, batista, presbiterianas e várias outras. Porém, nem sempre foi assim. Essas igrejas que nós conhecemos hoje, cada uma tem sua regra, né, muito diferente da outra. E a gente vai entender o momento onde essas igrejas de orientação cristã surgiram, numa época em que até então a única igreja cristã existente era a Igreja Católica. Nós estamos falando do final da Idade Média, lá pelo século XV e XVI, né, 1500 para 1600. Até aquele momento, a Igreja Católica era a única igreja, existiam outras religiões, mas não exatamente monoteístas. Já existiam religiões monoteístas, né? Por exemplo, o judaísmo já existia, o islamismo também, mas religião cristã, a Igreja Católica era a única. Então, a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa, tá? Possuía muitas terras na Europa, e naquele tempo ter terra era ter riqueza. E a Igreja Católica era muito influente politicamente. Então a gente vai ver o que vai acontecer a partir de um certo momento que vai gerar críticas, né? Algumas pessoas vão começar a se incomodar com algumas atitudes da igreja. Vamos ver o que foi isso. Primeiro ponto que vocês estão vendo aí, ó, escrito Poder Universal do Papa. O Papa, que é o chefe da igreja, já era nessa época, outro Papa evidentemente, eles tinham muita influência política, eles influenciavam na escolha de algum rei, eles coroavam esses reis, eles convenciam a população a obedecer, né, à vontade dos reis e em troca disso ganhavam muita coisa. Só que chega um momento em que alguns reis da Europa começam a se incomodar com o poder dos papas porque eles estavam muito mais preocupados com a política do que propriamente com a religião. Isso foi um ponto de crítica. Segundo ponto de crítica vai ser a corrupção e o despreparo do clero. Como assim corrupção? Muitos membros da igreja, né, principalmente os da chefia da igreja, né, cardeais, bispos, eles eram às vezes escolhidos entre membros de famílias ricas e eram pessoas que estavam muito mais preocupadas com política, economia, ganhar dinheiro, ter bens, administrar os bens da igreja do que propriamente a religião. E o despreparo, muitas pessoas entravam para a igreja sem ter estudo, sem ter se preparado, né, e ter conhecimento necessário para orientar os fiéis. Percebam que eu estou falando de uma minoria da igreja, os chefes da igreja. A grande maioria dos padres e outros entravam para a igreja porque queriam entrar, tá? E se preparavam para aquilo. Mas justamente os chefes da igreja eram aqueles que mais decepcionavam nesse sentido. O último ponto de crítica sobre a igreja, talvez o maior, foi essa coisa da venda de indulgências e falsas relíquias. O que era isso? Na época, a igreja, para arrecadar mais dinheiro, sobretudo quando começou a construir a Basílica de São Pedro, começou a vender indulgência. O que é indulgência, gente? Indulgência é perdão. Começou a vender o perdão do pecado das pessoas. Começava a dizer para as pessoas que se elas pagassem um valor em dinheiro e cumprissem ali uma penitência, elas iam receber uma carta e ia livrar elas dos pecados, né? Elas iam ser salvas e iam para o céu. As pessoas daquela época tinham uma crença muito forte sobre isso, essa coisa de ir para o céu, ir para o inferno, de salvação, né? É uma ideia bem diferente do que temos hoje. E muitas vezes comprava-se indulgência por um parente que já morreu, etc. Porque as pessoas eram sem instrução, gente, a grande maioria da população não podiam, não sabiam ler a Bíblia por si só e não sabiam interpretar, então acreditavam no que era dito para elas. E alguns membros da igreja começaram a praticar essa venda de indulgência e também a venda de falsas relíquias. Por exemplo, vender um pedaço de madeira dizendo que era um pedaço da cruz e a pessoa acreditava que aquilo ali ia dar uma vida melhor.
né, vender, mostrar, por exemplo, um crânio. Ah, isso aqui foi a cabeça de João Batista, então vem aqui e toca nela que isso vai melhorar. Essa situação começou a ficar assim vergonhosa, né, exagerada da parte de algumas pessoas da igreja. Reforço de novo que nem todos da igreja católica concordavam com isso. É tanto que é dentro da própria igreja católica que vão surgir críticos a essa situação. Despreparo de membros da igreja, os exageros do Papa, essas vendas de indulgências de coisas que não levavam a nada. Então vão surgir dentro da igreja pessoas criticando isso daí, tá? São os chamados reformadores. Quem foram esses primeiros reformadores, ou seja, pessoas que ousaram, né, criticar as ações da igreja? Entre os críticos da igreja estavam primeiro um inglês chamado John Wycliffe e um outro chamado John Huss. O Wycliffe, ele era teólogo, né, estudou a teologia, que é o estudo da religião, o estudo de Deus. Um cara muito letrado, ele traduziu a Bíblia para o inglês. A Bíblia era escrita em latim naquela época e só algumas pessoas da igreja conheciam essa língua. E quando o John Wycliffe traduziu a Bíblia e pôde ler ela com mais precisão, ele começou a dizer que existia uma contradição entre as coisas que algumas pessoas da igreja diziam e o que realmente estava escrito lá. Então ele começou a dizer, olha, tem algumas pessoas que não estão sendo verdadeiras aqui no ensino da Bíblia, né? Não estão preparados. E aí é claro que a chefia da igreja não gostou disso que ele falou, ele foi acusado de heresia, né? De ser contra a igreja e foi condenado, inclusive, foi expulso da igreja. E um outro cara foi o John Huss, que ele era lá da República Tcheca, Tchecoslováquia, né, um país que existia. Ele também começou a estudar bastante mais da Bíblia e perceber, e era um crítico também, né, nos discursos dele ele começou a falar mesmo, olha, o alto clero, os chefes da igreja, os nossos chefes estão abusando, estão exagerando, estão pedindo para as pessoas viver com simplicidade, mas eles vivem com luxo. Ele começou a criticar e aí os chefes da igreja não gostaram e o John Huss foi inclusive acusado de heresia e queimado na fogueira. O castigo dele foi esse. Aí no livro vocês têm essa imagem que mostra justamente, ilustra, né, a morte do John Huss numa fogueira em praça pública. Depois do John Wycliffe e do John Huss, outras pessoas da igreja vão continuar verificando que algumas atitudes da igreja não estavam corretas. Uma delas é um monge, o Martin Lutero, ele era alemão, ele começou a fazer faculdade de Direito, mas como ele se interessava muito pela Bíblia, ele mudou de curso e fez teologia, tá? E o Lutero, ele questionava muitas coisas, ele era muito curioso, ele observava, tá? Ele via aquela coisa de fazer sacrifícios, né, jejum e etc., e aquilo continuava sem ter muito sentido para ele. De modo que ele vai se interessar por estudar mais. E o Lutero vai começar, na igreja onde ele era sacerdote, ele vai começar nos sermões dele para o povo, para os seguidores da igreja lá da Alemanha, a dizer que algumas coisas que a igreja católica estava fazendo não tinham sentido. Ele começa a dizer, pessoal, vocês precisam conhecer a Bíblia, né? Vocês precisam conseguir ler a Bíblia por si sós. E o Lutero vai começar a criticar essas atitudes da igreja, tá? De alguns membros da igreja. E ele também é um que a igreja vai se incomodar, né, com esses discursos dele. Para acabar de completar, o Lutero, ele vai viajar a Roma, ele era da Alemanha, ele vai até a Itália e lá ele vê aquele absurdo que estava acontecendo lá de venda de indulgência, de relíquia, pessoas, assim, né, bispos completamente sem preparo, sem nenhuma postura diante das pessoas, né, explorando das pessoas, e aquilo vai incomodar ele bastante. O Lutero retorna dessa viagem e escreve um documento, né, chamado as 95 teses de protesto, né. Foram 95 coisas que ele apontou que estavam incorretas na igreja católica. Por exemplo, vocês estão vendo, e ele pregou isso na porta da igreja. Na época já tinha a máquina, né, de fazer reprodução de papel, né, de escrito, sem precisar ser à mão, e aquilo se espalhou entre o povo.
Entre as coisas que o Martinho Lutero escreveu estavam, por exemplo, a tese 24, olha, a maior parte do povo está sendo enganada por promessa de que seus pecados serão perdoados, né? Outra coisa que ele diz, olha, por que o Papa, que tem uma fortuna maior do que os antigos romanos ricos, não constrói a basílica, pelo menos essa, com seu próprio dinheiro, em vez de pedir aos fiéis? Então ele falou mal mesmo, assim, escancaradamente, de alguns erros da igreja. Ele vai ser chamado pelo Papa, né? E o Papa vai dizer que ele precisava desmentir aquilo tudo que ele escreveu, dizer que era tudo mentira, que ele estava arrependido, senão ele seria condenado e expulso da igreja. E ele diz que ele não vai fazer isso. Quem assistiu o filme que eu sugeri, o filme Lutero, o filme mostrou isso, a viagem dele a Roma, quando ele vê a questão das indulgências, o incômodo, e quando ele começa a fazer as críticas, né? E é julgado pela igreja. Quando o Lutero ele passa por um julgamento, né, pelo Papa, o imperador lá da Alemanha, né, que era católico, também achou que ele estava errado, tá? E mandou destruir os livros, os escritos dele, proibiu a circulação lá na Alemanha e perseguiu ele, etc e tal. Acontece que um dos príncipes alemães de um determinado lugar vai gostar dessas ideias do Lutero e vai acolher ele, esconder ele no castelo, tá? E o Lutero vai passar um maior tempão na torre desse castelo, que fica se não me engano, chama Wartburg, na região lá de Eisenach, na Alemanha, esse que vocês estão vendo aí. E o Lutero ficou escondidinho lá com o príncipe que era o dono desse castelo. Nesse tempo que ele ficou nesse castelo, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, que era a língua dele, e gostou da ideia de que outras pessoas pudessem ter acesso a ela, tá? E nisso ele começou a escrever uma nova doutrina, propor uma nova doutrina. A ideia do Lutero, a princípio, não era criar uma nova igreja. Ele não estava pretendendo sair da igreja católica, ele estava querendo que a igreja católica tomasse novas posturas, modificasse algumas regras. Mas como isso não foi atendido, ele acabou criando, então, uma nova doutrina, né? E uma nova igreja, a igreja luterana. Dentre as regras dessa nova doutrina que o Lutero criou, estava a justificação pela fé. Ele diz o seguinte: o que salva uma pessoa não é o que ela faz aqui, muito menos coisas que ela compra, é a fé dessa pessoa, tá? Ele dizia que todas as pessoas eram capazes de ler a Bíblia e interpretar. Ele dizia que a Bíblia era a única fonte da verdade, que o batismo e a Eucaristia eram sacramentos realmente colocados por Cristo, os outros não tinham, eram criações humanas, não tinham sentido, que não tinha fundamento cultuar imagens de santos. Ele não dizia que aquilo era pecado, errado, ele dizia que não tinha sentido. E que qualquer membro da igreja podia se casar, diferente do que a igreja católica determinava, tá? Então, o que vai acontecer? Essas ideias do Lutero vão ganhar a confiança de algumas pessoas, né? Cada vez mais pessoas vão gostar dessa ideia, a começar por alguns príncipes, alguns nobres daquela época. E o Lutero vai acabar fundando uma nova igreja, a igreja luterana lá da Alemanha. Depois que o Lutero funda essa nova igreja, outras pessoas, outros católicos em outras partes vão também fazer movimentos de protesto e vão criar novas igrejas, tá? Nós estamos passando por uma página que mostrava, né, a imprensa, né, a máquina de imprimir, bem diferente do que a gente conhece hoje, tá, pessoal? Mas que ajudou na divulgação desses escritos do Lutero. Uma outra doutrina que vai surgir, inspirada no luteranismo, é o calvinismo. Uma doutrina desenvolvida pelo João Calvino, tá? O Calvino, ele também era ligado, né, à Igreja Católica, e vai começar a fazer suas críticas, tá? E o João Calvino também defendia isso, a salvação pela fé, tá? Ele defendia essa questão do culto às imagens, que não tinha sentido, né? E ele acreditava num negócio que chamava predestinação absoluta. O que era a predestinação absoluta? O Calvino dizia o seguinte, olha, algumas pessoas já nasceram para ser salvas, outras não, tá? E não adianta fazer nada que isso não vai mudar. A ideia da predestinação do Calvino era essa, tá? E o Calvino acabou criando uma igreja chamada de igreja puritana, tá?
Então, com essa ideia da predestinação absoluta, Calvino dizia um negócio também assim, olha, quem prospera no trabalho e acumula dinheiro é porque Deus está abençoando aquela pessoa. Isso acabou sendo mal interpretado, assim, as pessoas acharem que juntar dinheiro é sinal de fé, coisas assim. Essa igreja criada pelo Calvino, né, a igreja calvinista, ela vai também se desenvolver, tá? Ela tinha alguns pontos parecidos com a igreja luterana, outros um pouquinho diferentes, tá? Mas essa igreja vai crescer e era na França, tá? O Calvino vivia na França. Ele vai ser também acusado de heresia, vai ficar refugiado algum tempo, mas depois esse estilo de vida que ele chamou de puritano, né? Abrir mão de festas, jogos, né? Essas diversões e se preocupar só com oração e trabalho, aquilo vai ganhar o gosto de muitas pessoas. E aí surge a doutrina calvinista ou puritana, que deu origem à igreja presbiteriana, gente, por exemplo, que existe em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, a igreja presbiteriana surgiu dessa doutrina calvinista, tá? E uma outra igreja que vai surgir também depois da reforma aí do Lutero vai ser a igreja anglicana, lá na Inglaterra. O que foi a situação da igreja anglicana? Ela surgiu de um jeito diferente, não foi por um protesto dentro da igreja, não. Foi por um protesto político. O rei da Inglaterra, na época, o Henrique VIII, ele era casado com a rainha espanhola, né, filha dos reis da Espanha, a Catarina. E ele só tinha filhas mulheres com a Catarina. E ele queria ter filho homem para suceder ele, né, quando ele deixasse de ser rei. E ele, naquela época, né, a ignorância das pessoas fazia pensar que a culpa de ele não ter filhos homens era da esposa. E ele queria se casar com uma outra mulher, com que ele já tinha, inclusive, um relacionamento. Como a Igreja Católica não permitiu o divórcio, ele tentou pedir ao Papa que anulasse o casamento para ele casar de novo. A igreja não permitiu. O que é que ele falou? Então tá. Então agora eu não sou mais católico e nem quero a Igreja Católica aqui no meu país mais. Vou criar uma nova igreja. E ele fundou uma nova igreja, a Igreja Anglicana, cujo chefe era ele mesmo. Então ele passou ao mesmo tempo a ser chefe político e religioso da Inglaterra. Ele tomou as terras que eram da Igreja Católica, vendeu, distribuiu e acumulou mais poder dessa forma. Ou seja, a igreja anglicana foi uma igreja protestante, mas criada por um motivo muito mais político do que religioso, tá? Então, a partir daquelas críticas à igreja, vocês viram que surgiram novas doutrinas, novas igrejas, a luterana, a calvinista, a anglicana, e aí a igreja católica vai se preocupar, né, com esse movimento crescendo, novas igrejas surgindo, pessoas indo para essas novas igrejas. E a Igreja Católica vai fazer um movimento, então, para tentar melhorar um pouquinho seu filme, né, que estava queimado, e conter o avanço dessas novas igrejas protestantes e fortalecer o catolicismo, né, que estava sendo muito criticado. E aí a Igreja Católica vai fazer a contra-reforma. Não teve a reforma protestante, que foi a criação de novas doutrinas? A igreja vai fazer a contra-reforma. É igual ao jogo de futebol, né? Ataque e contra-ataque. E as decisões que a Igreja Católica tomou para tentar melhorar um pouco a sua situação foi o quê? Eles iam criar uma nova ordem de formação de padres, iam fazer um concílio, que era uma reunião, e reativar o Tribunal da Inquisição. Então, o que foram essas atitudes da igreja? Primeiro, criou a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas seria um grupo religioso que ia formar, né, novos padres de uma maneira bem rigorosa, com bastante estudo, e que teria a função de levar a religião católica para outras partes do mundo onde ela ainda não tinha chegado. São esses padres jesuítas que vêm aqui para o Brasil, inclusive, tá? Na época que o Brasil estava sendo colonizado por Portugal, e cismam de ensinar a religião católica aqui para os indígenas que a gente tinha. Uma pena, né? Que destruiu muito da cultura dos indígenas. Outra atitude, além de criar a Ordem dos Jesuítas, né, para formar novos padres e divulgar a fé católica, a Igreja Católica fez o Concílio de Trento. O concílio era uma reunião dos chefes da igreja. Nesse Concílio de Trento, que aconteceu, deixa-me ver exatamente aonde foi em 1545, né? Esse concílio tomou algumas decisões, algumas modificações para a igreja, entre elas proibiu, né, a venda de indulgências, considerou que aquilo era crime, não podia mais acontecer. Manteve o poder do Papa
né? Conservou os sacramentos, todos eles, batismo, crisma, eucaristia, todos eles, e o culto aos santos também, e a Virgem Maria, diferente das igrejas protestantes. Propôs a criação de seminários, né, para formar os futuros sacerdotes, e até hoje a Igreja Católica age assim, né? Todo mundo que vai se tornar padre passa pelo seminário, isso é muito positivo. E criou o Index, né, que era uma lista de livros que os católicos estavam proibidos de ler, né? Eram livros geralmente de outras religiões, livros que criticavam a igreja. E a Igreja Católica, nessa época, também vai reativar, na verdade, uma coisa que já tinha existido antes, que era o Tribunal da Inquisição, ou Santo Ofício, que foi de longe assim, uma das piores coisas que já existiu dentro da igreja, tá? O que era o Tribunal do Santo Ofício? Eram vários grupos, né, de padres, de pessoas do comando da igreja, que julgavam pessoas que eram acusadas de heresia. Você é herege, né? O que era heresia? Alguém que fizesse mal à igreja, né? Ou que fizesse coisas que a igreja condenava. E aí o problema é que é o seguinte, esse tribunal da Inquisição começou a ter um serviço político. Muitas pessoas que eram perseguidas politicamente eram acusadas falsamente de bruxaria, de um monte de coisa, e eram condenadas a coisas horríveis, né? Assim, torturas terríveis, como cadeira de prego era mais leve, até ser queimada em fogueira. Então, às vezes ali, qualquer mulher que fervia uma folha de chá para usar como cura, a medicina natural, era acusada de bruxaria. Judeus foram condenados pela Inquisição, pessoas protestantes das novas igrejas que surgiram, uma série de coisas. Então, assim, essa coisa da Inquisição foi realmente uma coisa terrível, né? Assim, que a liderança da igreja promoveu numa certa época e que, graças a Deus, depois acabou. Muito bem, então isso foi a Reforma Protestante. Críticas a algumas questões da Igreja Católica que fizeram surgir novas igrejas, e depois do surgimento dessas novas igrejas, a Igreja Católica também vai propor essas modificações aí que vocês viram. Ok, pessoal? Esse foi então a nossa discussão sobre a Reforma Protestante. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo bem direitinho, tá bom? Até a próxima!